Que a paz de Jesus esteja conosco. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os passos da fé na estrada do tempo. Fé, uma palavra tão pequena, um simples monossílabo, mas de um significado tão grandioso e complexo que ainda não alcançamos sua dimensão. Para o catolicismo é a primeira das virtudes teológicas. Na área jurídica é a presunção da verdade. O dicionário lhe dão o sinônimo de crença, confiança, crença religiosa. No período paleolítico ou da Pedra Lascada, que vai do surgimento dos nossos ancestrais a mais ou menos 10.000 a.C., o homem manifesta os primeiros embriões da fé através da magia. As artes gravadas nas cavernas atestam tal manifestação. Na pré-história, o sepultamento, demonstrando preocupação com os mortos, pode ser traduzido pela manifestação da fé no futuro. Fé que transcende a vida terrena. No período neolítico, que se estendeu até mais ou menos 5.000 a.C., o homem passou a ter fé em uma religião primitiva, baseada nos astros e nos fenômenos da natureza. Fogo, raio, trovão, tempestades. E com o passar do tempo, as expressões da fé religiosa foram se multiplicando, como, por exemplo, o culto dos ancestrais, a crença na deusa mãe. E caminhando um pouco mais, vamos encontrar as manifestações de fé como crença religiosa, transferindo-se do âmbito familiar e tornando-se amplamente coletiva. E os homens passaram a criar deuses segundo sua imagem e semelhança. Desse modo, cada povo tinha sua forma peculiar de fé em suas religiões politeístas. Como na mitologia grego-romana, que a fé se manifestava através de preces e sacrifícios aos deuses antropomórficos, e a civilização grega que concebia os deuses do Olímpico em sua fé. Caminhando no tempo, encontramos o povo hebreu que foi o primeiro a professar a fé no Deus único, Jeová ou Javé. Esse foi o primeiro passo da evolução da fé. O livro de Hebreus, capítulo 11, nos diz que a fé é a firme certeza das coisas que se esperam. É a evidência daquilo que ainda não vemos, porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício que Caim. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca. Pela fé, Sara, mulher de Abraão, concebeu, apesar da sua idade avançada para engravidar. E foi assim que uma nação inteira veio de Abraão, uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu ou os grãos de areias do mar. Pela fé, o mesmo Abraão se dispôs a sacrificar em holocausto seu único e amado filho Isaque, num dos maiores testemunhos de fé que a Bíblia relata. E no último momento, Deus preparou um cordeiro para ser imolado no lugar de Isaque. Pela fé, Moisés se recusou a ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo ser maltratado com o povo de Deus, permanecendo firme na fé. Moisés, como vendo que ainda era invisível, enfrentou a ira de Faraó, deixou o Egito, vagou 40 anos pelo deserto, enfrentou a incredulidade do seu próprio povo, atravessou o Mar Vermelho, superou todo tipo de dificuldade, crendo na terra que Deus prometera e a qual seus olhos só puderam contemplar de longe, pois ele morreu antes que seus pés a tocassem. A semente de Moisés recebeu por herança a terra prometida.
e o mundo inteiro recebeu os princípios eternos do Evangelho contidos nos 10 mandamentos. Pela fé, caíram os muros de Jericó, e Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi? Faltar-me-ia tempo contando de Gedeão e de Baraque, e de Sansão e de Jefté, e de Samuel e dos profetas, os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas de leões, apagaram o fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças e na batalha se esforçaram. Outros experimentaram escárnios e açoites, cadeias e prisões. Foram apedrejados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Andaram errantes por desertos e montes, catacumbas e cavernas da terra. Todas essas pessoas, das quais o mundo não era digno, viveram na fé, e muitas morreram sem ter visto o cumprimento das promessas. Mas, crendo nelas, aceitaram-na, pois reconheciam que eram estrangeiros na terra, vivendo aqui de passagem, buscando sua verdadeira pátria, a pátria espiritual. O segundo passo de fé, o segundo passo da evolução da fé, se dá com a chegada de Jesus. Com o advento do Cristo, a humanidade recebeu os maiores ensinamentos de fé. São ensinamentos tão grandiosos que até hoje nós não conseguimos internalizá-los e muitos ainda sequer conseguimos entendê-los. Com Jesus, a fé submissa, imposta, é substituída pela fé esperança. Com Jesus, a fé deixa de ser uma injunção para ser um aprendizado. Não foi, portanto, uma fé baseada em dogmas religiosos, mas a fé na vida eterna, a fé na existência de um Deus Pai, justo, bom e misericordioso, que Jesus veio nos ensinar. Jesus disse: tudo quanto pedires em oração, crendo, o recebereis. Isso porque a fé é o estímulo e segurança que não nos deixa desistir dos objetivos que pretendemos alcançar. E é lógico que esses objetivos devem ser de utilidade para o bem. Aquele que tiver essa fé continuará persistindo sem desistir, sem se entregar ao desespero ou ao desânimo quando seus esforços não alcançarem os êxitos imediatos. Continuará confiando em Deus quando seus planos forem frustrados pela força dos acontecimentos, pois compreenderão que os planos de Deus são maiores e melhores, mesmo que no momento sejam incompreensíveis. No capítulo 17 do seu Evangelho, Mateus nos conta que Jesus, descendo do monte, onde ocorreu a transfiguração, naquela passagem que Moisés e Elias aparecem em espírito, pois bem, quando Jesus desceu do monte, uma multidão se acercou dele, e um homem, pondo-se de joelho, disse: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras vezes cai na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. E Jesus disse: ó raça incrédula, até quando estarei convosco e até quando sofrereis? Trazei-me aqui o menino. E repreendeu Jesus o demônio que saiu do menino, e ele ficou curado na hora. Então, os discípulos perguntaram a Jesus por que eles não puderam expulsá-lo, né? E Jesus disse: por causa da vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a esta montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportará. O exemplo de Jesus
não é exclusivo ao grão de mostarda, mas ao significado do exemplo, porque ele, na época, era um dos menores grãos conhecido pelo homem. Porém, quando o grão de mostarda é plantado, ele cresce de maneira extraordinária, tornando-se imponente, grandioso, tornando-se uma árvore cujos galhos servem de ninho para as aves do céu. Mas, para que isso aconteça, o grão carece receber os nutrientes que o solo oferece. E também o próprio trabalho do grão no aproveitamento dos recursos que o solo tão generosamente lhe oferta. E ele sofrerá a solidão no útero escuro da Mãe Terra, o esforço para germinar, romper do solo e crescer em direção ao sol, sem prescindir da ajuda de proteções de estacas, de nutrientes do adubo e da bênção da água. Assim, meus irmãos, acontece com a fé na alma humana. Sem o recurso da boa vontade, sem o esforço do estudo, sem o trabalho do testemunho, ela não se fortalece. Sem nossos próprios esforços, a semente da árvore da fé viva não cresce no coração. Deus nos dá tudo, mas é imprescindível o esforço de cada um, pois a fé não nasce miraculosamente, como também a fé não se prescreve, não se determina. Ela se conquista. A semente da fé não brota no solo dos nossos corações por acaso, por milagre. Ela carece da proteção das estacas do estudo, do adubo da prece e dos bons pensamentos, da defesa das reflexões nos ensinamentos de Jesus. E essas defesas são contra as pestes do desânimo e da incredulidade. Necessita dos elementos do solo, do trabalho e da bênção da água do testemunho. Estes são os nutrientes que fortalecerão a árvore da fé viva, que dá ao homem a resistência para enfrentar os momentos difíceis, como doença, solidão, desemprego, carências e catástrofes. A fé não cresce milagrosamente, ela se desenvolve pelo trabalho. Tem muitas pessoas que acreditam que a fé deveria preservá-lo de toda e qualquer dificuldade. Deveria ser uma espécie de imperturbável redoma onde a dor e o sofrimento fossem desconhecidos. Mas a situação do aprendiz de Jesus é muito diferente, pois ele não é isento de responsabilidades e esforços. É por isso que Paulo de Tarso, escrevendo aos Coríntios, disse: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Paulo disse isso porque desde os primeiros tempos do Evangelho, que os servidores do Cristo passam por tribulações e perplexidade, mas não desanimam na fé. É a mesma coisa que diz Emmanuel: por permanecerem na fé, os seguidores de Jesus conheceram a lapidação, a tortura, o exílio e o confisco de seus bens. Foram entregues aos leões, aos espetáculos sangrentos e aos postes do martírio. E não parou por aí. Caminhando nas páginas sangrentas da história, nós chegamos à era medieval, a Idade das Trevas, onde a fé de muitos foi testada ao ser entregues a fúrias de nefandos tribunais presididos por sádicos inquisidores que infligiam cruéis tormentos em nome de Deus, maculando assim o santo nome do Senhor. Mas nem o martírio nem a fogueira conseguiram destruir a sublime semente nas entranhas daqueles que não se deixaram desanimar, apesar de tribulados e perplexos, não se deixaram dominar,
é que eles sabiam que Jesus foi o grande tribulado e aprenderam com ele que da perplexidade, da aflição, do martírio e da morte, a alma se transfere para a ressurreição eterna. A verdadeira fé, ainda que do tamanho de um grão de mostarda, jamais recua ou declina. Ao contrário, mantém contato ininterrupto com Deus, sua fonte inextinguível. Por isso, essa fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, se desenvolve até se transformar em árvore frondosa. Na passagem evangélica, Jesus diz que os discípulos não conseguiram expulsar os demônios, ou seja, os maus espíritos, por causa da falta de fé. E naquela hora Jesus não estava falando da fé emoção, ele estava falando da fé convicção. Da fé embasada na razão que se adquire com o desenvolvimento da experiência, do intelecto, da razão. Jesus falava da fé que só passaríamos a compreender quando a doutrina espírita veio nos trazer o terceiro passo da fé, a fé raciocinada. Continuando nosso caminho pela história, nós chegamos ao século XVIII, também chamado século das luzes. Naquela época, desenvolveu-se na Europa um movimento intelectual chamado Iluminismo, movimento baseado nas ideias de liberdade política, econômica e religiosa. Essas ideias eram disseminadas por filósofos e economistas que eram contra o absolutismo e se diziam propagadores da luz e do conhecimento. Eles partiam do pressuposto de que a felicidade encontrava-se atrelada ao progresso material e moral da sociedade e valorizavam a razão acima de tudo. No século XIX, o iluminismo assumiu sua feição intelectual mais vigorosa e, em 18 de abril de 1857, é publicada na França a primeira edição de O Livro dos Espíritos, que continha os princípios da doutrina espírita, segundo os ensinamentos dados pelos espíritos superiores. Esses ensinamentos foram reunidos e organizados, foram codificados pelo eminente educador iluminista Hippolyte Léon Denisard Revel, pseudônimo Allan Kardec. E a doutrina espírita, respirando o clima iluminista, a ele transcendeu no seu conhecimento racional das leis que regem a evolução bio-psico-espiritual do homem, nos ensinando sobre valores morais e espirituais como respeito, caridade, amor e fé raciocinada. A doutrina veio nos ensinar que a fé cega é como um farol cujo clarão vermelho não pode transpor o nevoeiro. Já a fé raciocinada é farol elétrico que ilumina com brilhante luz a estrada a percorrer. O homem que se apoia na fé raciocinada mantém-se firme e imperturbável diante do perigo e das tribulações. Ele crê por saber o certo, e não se está certo senão quando se compreendeu. E passo a passo, meus irmãos, chegamos ao século XXI, onde a fé dos seguidores do Cristo não são testadas pelo circo, cruz, guilhotina ou fogueiras, mas pela resistência à violência que se apresenta com requintes de crueldade, a sensualidade desenfreada, os escândalos e corrupções e, principalmente, pelas tragédias e as viroses que vêm colocando em xeque a nossa fé, como, por exemplo, o tsunami na Indonésia em 2004,
com mais de 227 mil mortes, o furacão Katrina nos Estados Unidos, a influenza H1N1 em 2009, o terremoto no Haiti em 2010, que ceifou mais de 250 mil pessoas, deixando mais de 1.500.000 desabrigadas. O tufão nas Filipinas em 2013, o rompimento da barragem em Brumadinho, Minas Gerais, Brasil, em 2019. E agora, em 2021, a pandemia do Covid-19, o coronavírus. Fazendo uma reflexão, nós percebemos que a própria natureza está nos convidando a uma modificação nos nossos valores, nos convidando à transformação, ao crescimento e estruturação da fé para enfrentarmos as dificuldades e nos fortalecermos para o futuro. Nos fortalecermos para as futuras crises que poderão vir, ora como prova, ora como um mecanismo de ação e reação. Nesses momentos, meus irmãos, a fé é o salva-vida que impede de naufragarmos no mar do desespero. Porque até mesmo uma guerra pode ser cessada pelo desejo dos homens, dos governantes que a iniciaram. A fome e a desigualdade podem ser mitigadas pela solidariedade, pela fraternidade. Mas as tragédias naturais, os vírus, nenhum dos dois obedece à vontade humana. Portanto, todos nós que estamos vivendo as ocorrências atuais, não podemos esquecer o quanto é imprescindível alimentarmos nossa fé. Porque a fé aumenta o nosso padrão vibratório, ou seja, o nosso bom estado de espírito, nosso bom humor, nossa tolerância. E nesse estado mais elevado, nós conseguimos nos conectar com espíritos que estão em faixas superiores e que manipulam o fluido cósmico universal, alterando seus atributos. Depois, então, eles enviam o fluido alterado até aquilo que pretendemos alcançar, seja a paz, a saúde, a serenidade. Era essa fé que faltava aos apóstolos naquele momento, que o Pai levou até eles o filho lunático. É por isso que Jesus disse: se não o curaste, foi porque não tinhas fé. Então, meus irmãos, nos esforcemos para transformar o nosso medo, angústia e incerteza em fé, pois os milagres são obras da fé. Mesmo que essa fé seja do tamanho de um grão de mostarda, essa pequena palavra, esse simples monossílabo, tem um significado tão grandioso a ponto de transportar montanhas de dificuldades e de impossibilidades. E que a luz de Jesus continue nos iluminando.